pessoal, boa tarde. Eu sou o Ricardo Salomão, eu sou fundador da GreenRock. A GreenRock é uma gestora de Venture Capital e Private Equity dedicada ao setor de saúde. Nós existimos já há 6 anos, né, já fizemos investimentos dentro do setor de saúde em mais de 20 empresas diferentes. E hoje aqui eu estou moderando o painel com 2 empreendedores do mercado de saúde, o Cláudio e a Miriam. Eles vão se apresentar depois. E a ideia aqui é tentar contar um pouquinho a jornada, né, de como levantar capital dentro do mercado da saúde. E nada melhor do que vocês ouvirem de empreendedores, né, que foram bem-sucedidos. E é claro, vou tentar aqui também dar os meus 2 centavos do que um fundo, né, normalmente olha e normalmente enxerga como pontos positivos e também negativos dentro de uma jornada de levantar capital. Então, vou deixar primeiro o Cláudio e a Miriam se apresentarem e depois a gente começa aqui com algumas perguntas. Olá, pessoal. Boa tarde. Um prazer estar aqui. Eu sou a Miriam, sou cofundadora... Estão me ouvindo? Sim. Sou cofundadora e CEO da Covalente. A Covalente é uma plataforma de compras, um B2B marketplace para farmácias de bairro comprarem melhor. Estamos completando 3 anos aí de jornada. Fizemos a nossa segunda captação esse ano, só para dar um pouco de contexto em relação ao assunto. E acho que é isso. Boa. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Cláudio, somos fundadores da Ativita. A gente faz automação de atividades manuais para clínicas médicas. A gente criou a empresa em julho de 23, então são 27 meses agora. E a gente levantou 32 milhões de reais no nosso seed. E é um pouco dessa história, aprendizados, do's and don'ts que a gente vai contar aqui hoje. Boa. Bem, eu vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que para quem é empreendedor pode sempre parecer o ponto inicial, mas deveria ser sempre uma escolha, né? Que é o momento onde o empreendedor decide, eu vou levantar capital, porque teoricamente deveria ser algo opcional, você deveria buscar montar o seu negócio e a busca por sócios ou por capital deveria vir diante de uma oportunidade. Eu queria entender com vocês o que motivou vocês a buscar capital. Então, vou passar a palavra para o Cláudio e aí a gente vai revezando. Vai lá, Cláudio. Legal. Cara, acho que foram 2 principais motivos, né? A gente levantou já logo no início da empresa. Eu já tinha participado de uma jornada do Series B até o Series Z numa companhia, o Gympass, que hoje chama Wellhub. E eu entendi ali muito claramente, né, o quanto que talento era um diferencial quando você está resolvendo um problema que ele é muito complexo e ele precisa de muita gente boa e preparada para resolver em todas as etapas da empresa. E a gente escolheu um problema que ele é muito grande, muito complexo e que não tinha sido resolvido antes. Então, hoje, você automatizar o faturamento de uma clínica médica de 10 mil atendimentos por mês para o Bradesco, para a Sul América, para a Mil, com inteligência artificial, era algo que não existia. E a gente sabia que a gente ia precisar investir muito em talento, e principalmente um talento que é muito escasso, que são engenheiros capacitados e experientes já desde o primeiro dia de trabalho. Então, o primeiro motivador foi esse. E o segundo, eu e meu sócio, a gente já tinha tido experiência construindo produto e negócio. E a gente é impaciente também. Então, a gente olhava muito também como é que a gente consegue correr mais rápido na direção certa. E a gente já tinha descoberto qual que era a direção certa. Então, a gente quis captar logo desde o início. Faria tudo de novo. Eu acho que quando a gente olha para a quantidade de software que a gente construiu em 27 meses e concorrer hoje com empresas que estão aí há 10, 15 anos no mercado, eu acho que foi uma escolha acertada, então acho que eu faria de novo. No meu caso, também captei desde o início, né, quando ainda era uma ideia, um PowerPoint, com pequenas validações.
foi um misto de ter aprendido também pela duas motivações de querer desde o início construir algo grande, escalável e ter o maior impacto possível no auge da carreira. Então foi uma escolha de pegar algo de grande impacto. E já tinha tido uma experiência anterior de empreender, construí outra empresa anteriormente. Em 5 anos, abrimos com o meu mesmo sócio, cofundador, e fechei. E um dos nossos aprendizados era um B2B2C marketplace em outro mercado, Casa Decoração, a gente conectava arquitetos com lojas de tipo Tokstok, Mobile. E um dos nossos aprendizados era a questão do talento. A gente sempre contratou gente muito boa, mas muito júnior. Um monte de gente da faculdade ali com alto potencial, com muito potencial, mas pouca experiência. E a gente sentiu que a gente não tentou direito. E aí a gente queria, nessa segunda tentativa, usar esse aprendizado e fazer isso, né? E aí precisa de capital. Então esse foi um driver, e aí a gente decidiu no momento que a gente já tinha a validação e a nossa convicção de que era um problema grande, né, que podia ser resolvido e que precisava de talento e tinha o uso do dinheiro com convicção, e aí a gente decidiu realmente captar. Vou fazer uma pergunta aqui. Pensem no primeiro investidor que vocês convenceram a colocar dinheiro em vocês. O que você acha que fez esse investidor colocar o dinheiro? Qual que você acha que foi? O que ele viu e você falou, putz, vendi. Esse cara comprou a minha ideia, o meu projeto. O que você acha que foi essa razão? O que vocês poderiam, de alguma forma, ajudar a quem está aqui, eventualmente vai empreender, vai levantar dinheiro, que poderia ser o ponto que faz o investidor investir em vocês? Vai lá, Miriam. No meu caso, nessa última jornada, né, na Covalente, o nosso primeiro investidor já tinha investido na gente antes. Então, acho que é toda a questão de pessoa e goodwill, assim, reputação que você construiu ao longo, né, da sua carreira. Acho que é muito comum que o primeiro cheque seja de amigos, de ex-chefes, de família, né? Acho que família tem o aporte sentimental, mas alguém que conhece fala, eu acho que muitas vezes nesse estágio muito cedo é muito mais pela pessoa do que pela ideia. Agora, o nosso primeiro investidor mais institucional, que comprou a ideia, aí acho que era um misto de founder e mercado e oportunidade. Aí acho que a gente conseguiu vender bem a nossa visão, né, de sonho, do que a gente estava construindo, mas com steps muito claros de como chegar lá. Assim. Então, uma racionalidade no misto de um sonho grande e todo o histórico de fundadora. Bom, meu primeiro investidor anjo foi meu ex-chefe e talvez a pessoa que mais me conhece profissionalmente, porque eu trabalhei muitos anos com ele, 6 anos. E acho que ele conhecia muito bem do que eu era capaz e se a tese fazia sentido para as habilidades que ele já conhecia. E o primeiro investidor institucional, cara, não tinha nenhuma conexão com ele, então foi uma relação que eu construí do zero. E ele fez uma diligência, depois eu tive acesso, né, mas... Pô, fui falar com pessoas que eu trabalhei 15 anos atrás. Fui falar com quem eu tinha contratado. Fui falar com meus ex-chefes. Isso foi um ponto forte, né, de confirmar aquilo que eu estava falando, se realmente fazia sentido. A segunda coisa foi resiliência. Eles me perguntavam o tempo inteiro, pô, isso der errado, o que você faz? Se essa tua ideia não for boa daqui a 3 meses, o que você faz? E acho que uma coisa que eu fiz que é simbólica, né? Eu era executivo, eu tinha baita pacote, status, poder, tudo, e eu pedi demissão. Então, e eu não tinha plano B e eu tinha acabado de ter meu segundo filho. Então, assim, tinha um momento assim para eu ralar e querer fazer alguma coisa acontecer, era isso. Eu tinha deixado para trás uma carreira de executivo. Meu segundo filho tinha nascido e exigia muito cuidado ainda. E a despesa de casa tinha aumentado bastante também. Então, eu acho que esse grit, essa vontade de vencer, de resolver alguma coisa, acho que contou muito e conta até hoje, né? Os investidores mais recentes, eles até hoje falam, pô, isso aqui chamou muita atenção nossa.
pô, que legal, enfim, e alinha muito com os primeiros. Se eu pudesse aqui complementar vocês nesse ponto, né? Acho que sem dúvida, né? O investidor, seja o anjo ou o institucional, se ele não vê o brilho no olho, se ele não vê... Você usou um termo em inglês que eu acho que é até melhor, né? Que é o grit, né? Que é você realmente... Garra, né? Garra. Você vê que assim, isso faz muita diferença, né? Aos olhos do investidor, né? Cara, só uma curiosidade. Esse investidor especificamente, esse fundo, cara, ele fazia meio que um tratamento de choque, assim. Ele meio que criticava um monte de ideia minha e formas, né, que eu contava e tal. E aí ele queria ver se na próxima reunião eu mudava de ideia, só que eu só fui saber disso depois, né? Ele falou assim, cara, você tem uma convicção alta mesmo, porque a gente bateu muito ali nesse ponto e parece que você tem uma convicção alta, Legal. alta mesmo. Muito bom. Mudando agora para o assunto estratégia de captação, né? Aqui estamos falando com empreendedores que já levantaram, a gente estava conversando antes aqui, mais de 50 milhões de reais, essas duas empresas já levantaram. E tem até gente que já está levantando mais dinheiro aí, mas daqui a pouco vai sair na mídia. Mas eu queria saber de vocês, como que vocês desenham a estratégia de captação? Quais fundos bater? Quais fundos... Porque também riscar da lista, ou se quer bater na porta, é estratégia de tempo. Você não vai conversar com quem não faz sentido. Como que vocês desenharam isso? Como que foi esse processo para vocês? E o que vocês poderiam trazer aqui de insight para quem está levantando capital ou quem vai levantar capital em breve aqui? Eu usei estratégias bem diferentes, tá? A gente tem 2 cheques, assim, em 2 momentos. O primeiro só tinha papel, então basicamente era meu currículo, uma ideia, uma tese escrita. E para esse eu errei muito, porque eu cometi um erro básico, que era eu saí falando com todo mundo. Tinha VC no nome, eu falava. E eu fiquei muito frustrado, porque nem todo mundo entendia o que eu estava querendo construir, porquê, etc. E depois eu descobri que tem fundos com convicção e outros sem convicção, que só investem se o outro investir. Então, acho que meu primeiro aprendizado desse cheque foi eu falaria, se eu fizesse de novo, eu falaria somente com investidores que já investiram em algum espaço que eu estava explorando, somente com investidores com potencial de liderar ou de co-liderar uma rodada, e faria já desde o início um mix entre investidores locais e estrangeiros. Eu acho que depois que a gente trouxe o primeiro cheque de fora e de um fundo respeitado, as pessoas mudaram de opinião. Assim, pô, peraí. Andou mais rápido, né? Andou mais rápido, né? Então, na primeira, era o papel, meu currículo e minha vontade de fazer as coisas. A gente recebeu 5 term sheets. 2 aqui do Brasil e 3 de fora. E no final a gente tinha que escolher porque não dava tudo. No segundo foi uma estratégia diferente, porque a gente já tinha cliente, já tinha produto, já estava crescendo. Aí o que eu fiz? Eu mantinha contato com os fundos que eu tinha falado antes e que eu tinha gostado e que queria eventualmente captar na frente. E aí eu fiz uma lista de quem investia em saúde e serviços financeiros. E eu falei, cara, se não tem nada próximo, eu não vou falar. E aí a gente começa a dizer não também, porque tem um monte de curioso, o cara fala, me conta aí o que você está fazendo, como é que tá, quantos clientes tem, né? E é um mundo de muita fofoca também, tá? Então, ele sabia e já contava para um outro, eu falei, pô, mas eu contei para ti. Então, eu fiz uma lista e a cada 3 meses eu mandava um update para eles, para aqueles fundos que eu queria, né, que investissem lá na frente. E aí a gente estava com bastante runway na época, e aí um desses fundos falou, cara, eu queria conversar, me aprofundar, e aí foram 4 semanas e veio o segundo cheque. Então eu faria isso de novo agora, que se já tem tração, já tem produto, já tem cliente, já está crescendo, já tem aprendizado e tal, vai mandando o update e uma hora
o interesse se conecta, né? Boa. Acho que tem uma questão de numbers game, fazer uma lista, um research, aí tem Crunchbase, tem notícia, tem amigos fundadores, e aí... Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Esse é o ampliar o topo do funil. Só que aí depois você vai filtrando, né? Então, eu mapeei ele a 170 investidores barra fundos. E aí, pô, e afunilando. Putz, tem alguns que eu já tive a experiência de fundraise na minha outra startup, falei, não quero, né? Por N motivos. Tem setor, tamanho de cheque, não adianta você ficar falando com fundo de growth quando você está no PowerPoint. Nacional, internacional, fazer o filtro e aí tem uma questão de sequência depois, né? Tem uma história que acho que ajuda bastante de quando você vai começar no pitch, você não tá sharp, é uma questão de treino. E aí tem uma estratégia de pegar os primeiros, dividir em tiers ali, né? E começar a abordar os que você menos tem interesse e para depois estar muito sharp, né? Muito afiado ali para falar com os principais o top 10 ali, top 5 que você quer. E aí tem toda uma construção, mas acho que tem um pouco de numbers game e aí filtros. Boa. E o Cláudio citou uma coisa interessante, eu vou pegar esse gancho, né, porque hoje no mercado nós temos diversos tipos de fundos, né, e nós temos fundos que são nacionais, internacionais, nós temos fundos agnósticos à tese de investimento e temos fundos especializados. E é interessante, né, porque a gente tem aqui, né, vocês que pegaram dinheiro tanto com fundos mais agnósticos quanto com fundos especializados. Conta um pouquinho, na visão de vocês, empreendedores, o que vocês esperam, o que motiva vocês a levantar com fundo A, B ou C, agnóstico ou especializado? É clichê, mas é aquela história que o dinheiro pelo dinheiro, não é só o dinheiro, mas o smart money, né? O capital que realmente agrega além do dinheiro, é um diferencial realmente. Aí a gente montou o nosso cap table muito de maneira estratégica, desde selecionar que investidores anjos a gente traz, que fundos, né, que a gente traz. E na nossa cabeça estava, a gente quer... tem um ângulo fintech, tem o ângulo de indústria farmacêutica, tem o ângulo de marketplace, tem o ângulo de saúde, então a gente foi muito estratégico em falar, eu quero alguém muito bom nisso, fazer os checks e aí preencher a caixinha de cada um, que realmente traga, por exemplo, o networking em saúde. A gente tem aqui o Agir, que né, do setor e tudo mais, e que tem muito relacionamento, então traz esse smart money. E aí, dentre outros, outros fundos que trazem mais a visão, algum skill estratégico, né, de go-to-market ou de reputação mesmo. Então, tem que ser muito estratégico na escolha mesmo, né? Cara, eu fui mudando de opinião ao longo assim dos últimos anos, mas eu acho que uma coisa que ajudou muito foi ter como sócios, né, pessoas que já tinham investido em saúde antes. Isso foi muito diferente. Tanto que hoje é uma pessoa que senta no nosso conselho, é um convidado, mas ele já investiu tanto em várias empresas de saúde, todas no mesmo estágio, que eu brinco com ele, né? Eu quero aprender com o dinheiro que você gastou nos outros, não com o nosso. Então, e eu aprendo demais e eu fico perguntando, o que deu errado nessa empresa? Vê aqui que fechou, me conta. Né? Ou essa que tá dando muito certo, o que tá dando certo? Então ele tem hoje, não posso falar qual que é o fundo, tá? Mas é o K50 Ventures, é um fundo de Nova York e que mais da metade do portfólio dele é em empresas de tecnologia para saúde. E ele tem 2 investimentos aqui no Brasil, um é a Ativita e a outra é a Arvo. Ele vê muito histórias parecidas na Ásia, eles têm investimento lá, nos Estados Unidos tem muitos investimentos. E os Estados Unidos, por ser um mercado um pouquinho mais maduro que o nosso, de saúde privada,
tem algumas coisas que não acontecem igualzinho aqui, mas elas rimam bastante. Então a gente fala de muitas ondas que aconteceram lá e que ainda não aconteceram aqui, e algumas que acabaram de acontecer lá e já estão acontecendo aqui. Então acho que ter um investidor que conhece bem de saúde faz muita diferença para a gente que está construindo software para a saúde. E é software de workflow, né? Você tem que entender como é que é uma admissão de um paciente, como é que é o faturamento de um paciente, etc. Também é bom ter quem não tem opiniões alinhadas, porque o conflito é bom também, né? Então a gente tem um investidor que ele só investe em empresas que têm um ângulo de serviços financeiros. E ele enxerga muito potencial na parte de serviços financeiros que a gente faz, que é menos evoluída até porque precisa do software primeiro para depois distribuir esse serviço financeiro. Mas foi bom trazer ele, porque ele traz opiniões divergentes e que fazem a gente pensar duas vezes antes de tomar uma decisão de roadmap de produto, por exemplo. E eu acho que o mix entre investidores locais que conhecem bem do nosso arcabouço regulatório, que são fontes de conexões, né, tem uma rede de contatos muito grande, que conhecem dos nossos riscos, quais tomar e quais não tomar, por exemplo, na parte tributária ou trabalhista. Então ter esse mix entre o gringo e o local ajuda muito também, porque às vezes falou, brasileiro, explica o que é um PJ pro gringo, né? Ou para um cara da saúde, explica o que é codificar uma conta médica e por que é importante, por que é muito difícil. Então, acho que esse mix funciona bem pra gente. Boa. E vocês citaram uma coisa, né, que a diligência do investidor em vocês, né, ela é uma diligência normalmente extensa, que envolve desde aspectos financeiros e operacionais da empresa, mas também reputacionais, né, de vocês, das pessoas com quem vocês trabalharam. E aí eu viro a mesa e falo assim, como vocês, empreendedores, fazem a diligência dos fundos que vocês que investiram em vocês, ou de fundos que vocês abordaram, e como que é feita essa análise reputacional, essa análise de um cara que você está trazendo para a mesa para ser seu sócio, para tomar decisão com vocês. Então, conta um pouquinho como que vocês fazem essa diligência e se vocês acham importante fazer essa diligência, né, do founder no fundo que está entrando ou no fundo que você está abordando para pedir dinheiro. Cara, eu acho que é bem parecida, né? Eu vou conversar com empreendedores que deram muito certo com aquele fundo, mas eu prefiro até falar com os que não deram muito certo e que passaram por momentos difíceis. E até para os que deram certo eu pergunto, cara, não me conta a parte boa eu já sei aqui. Qual foi teu pior dia trabalhando com essa pessoa? E o fundo é uma marca, né? Tem vários sócios, tem uma diferença grande. Às vezes o mesmo fundo, sócios diferentes, têm estilos muito diferentes. E alguns estilos vão casar mais com como você trabalha e outros não. Então, eu faço essa pergunta, me conta aí um dia difícil e como é que foi a reação dessa pessoa, por exemplo. E outra coisa que eu faço, eu tento me fazer uma pergunta... Te interrompendo aqui, se você já enxergar aí yellow e red flags, conta aí, o que é red flag de investidor, que você fala assim, cara, acho que depois de ouvir isso, não quero ter esse cara como sócio. Cara, ele ser contra uma coisa que é ruim pro fundo e boa pra empresa, é o primeiro. E é uma nuance, né? Porque o fundo investe em centenas de empresas. Eu só captei dinheiro para uma empresa que é a minha. Então, existe uma assimetria de informação muito grande de saber o que é bom para o fundo e não é bom para você e vice-versa. A segunda é fundo que demite founder. Então, pra gente é um red flag. Esse é o projeto da minha vida, eu não tenho nenhum plano B. Eu não sou rico, não venho de família rica, nada disso. Então, eu quero estar na minha empresa por muito tempo até eu ser a melhor pessoa. Eu quero perdurar essa empresa, então... Mas muito cedo, antes do growth, é um red flag também.
o fundo perder a convicção no founder muito rápido. Cara, fundo que não te vende também. Cara, o fundo tá contigo, ele é teu sócio, ele tem que te vender igualzinho. Eu sempre pergunto, quem te apresentou o próximo investidor? Eu não sou um bom exemplo porque eu fui atrás de todos. Mas eu pergunto para saber, pô, esse cara te abre portas? Quais são as portas que ele abre? São portas que eu já tenho abertas ou são portas que eu não tenho abertas ainda? O sócio tem que ser complementar a gente também, né? Mas acho que são essas. Muito bom. Você, Miriam. Claro. Com certeza, due diligence é uma via de mão dupla, é que nem contratação, sócio mais ainda. Óbvio, quanto mais opções na mesa você tem, mais poder de fazer a diligência você tem. Mas de qualquer jeito é melhor não ter do que às vezes ter um sócio ruim, né, que nem casamento. E tipicamente, né, os próprios fundos passam, fala com esses contatos, né, e tal. Aí a gente sempre fala com esses, mas também tem que procurar os outros, né, e chegar ali nos que não deram certo para ouvir os lados, né. E aí perguntas de, acho que, né, entender o que deu errado, como que foi a parte ruim. E eu gosto de ver também assim, como que na prática ele ajudou, ele ou ela ajudou, né? Como que esse investidor, eu concordo que é bem pessoal, assim, né? Às vezes é estilo de trabalho, então às vezes é muito hands-on ou é... Peraí, agora parou, agora ficou mudo. Funcionou? Agora, se a turma puder depois trocar o microfone. Tá ouvindo? Alguém tá ouvindo aí? Tem alguém? Tá testando. Microfone. E nesse aspecto de entender como que ajuda no lado positivo, em termos concretos, né? Tem gente que me falou, o investidor falou que tinha uma situação super difícil aqui, o cara draftou e-mail comigo e resolveu tudo antes de virar um problema, assim, sabe? Super legal o exemplo. E aí também entender o lado ruim, né? Quando é ruim. E acho que falando já de red flag, yellow flag. Som. Estamos ouvindo. Casos de... Quando é muito early stage, que é o nosso caso até o momento, de ser exageradamente hands-on. Acho que para mim é um yellow flag. Porque no final, a gente como founder, tá tudo acontecendo muito rápido e às vezes querer controlar ou tá muito presente, acho que pode... Eu já ouvi casos assim, putz, é demais. E também o outro lado extremo, que é, eu preciso de ajuda, não me ajuda, né? Então é aquela passividade extrema. Acho que esses dois cenários, além de casos que, quando deu ruim, aconteceu isso e isso, aí também, que é um pouco de qual que é a reputação, como que a pessoa e o fundo, né, age em casos que dá ruim. Acho que a transparência, né, é um jogo de anos, né, em especial para o fundo. Tá saindo? Tá ouvindo? Tá funcionando. Acho que investidores, até no painel anterior eu ouvi ali eles falando que tem investidores, nunca tinha ouvido, mas carnívoros e herbívoros. Os carnívoros né, são predatórios e os herbívoros estão por um longo prazo e querem ajudar, e independente, né, quando dá ruim ou quando tem alguma situação, age de uma maneira justa. Isso, obviamente, os fundos têm os LPs, tem que prestar conta, é claro que tem todo um tema fiduciário, etc., mas tem ali um pouco da reputação no longo prazo. Então, acho que esses são os pontos. Muito bom. A gente está se aproximando do final já do painel, então vou fazer aqui a última pergunta, as últimas considerações. Vão ser meio duas perguntas em uma só, mas para vocês também já encerrarem aqui. Primeiro, quando vocês olham para trás na jornada de vocês, o Cláudio falou várias vezes, poxa, eu faria tudo de novo, né? Eu queria saber o que foram aprendizados, erros que vocês olham e falam, poxa, isso aqui eu poderia ter feito melhor
com certeza numa próxima não vou fazer? O que foi um erro cometido que vocês julgam que não vou cometer mais porque aprenderam? E o que foi também coisas que você fala, cara, isso aqui foi uma estratégia que eu acertei na veia. Foi muito boa estratégia. E é claro, encerrando, tendo empreendedores aqui que estão buscando levantar capital, o que é talvez, uma dica que seja algum insight que seja muito valioso, que vocês aprenderam nessa jornada empreendedora e que vocês eventualmente gostariam de dividir esse aprendizado com quem está aqui escutando a gente? A gente está muito conectado, né? As 3 perguntas ali. Para mim, um insight muito grande foi sobre o processo de fundraising, a densidade de calendário. Isso muda o jogo, porque o pessoal fala sempre, né? Tem que gerar FOMO, que, né, o investidor tende a buscar provas e aí vai investir quando o outro já quer investir, né, e tal. E aí a pergunta, a gente entende, né, não tem um monte de dados para analisar, etc. Mas acho que uma coisa que ajuda a como criar esse FOMO é o que fala de densidade de calendários, quer dizer que eu já fiz errado em uma vez, que você marca uma reunião aqui, depois de uma semana você tem mais 2, depois de outra semana você tem 3, e aí você toma não de um, aí fica meio chateado, aí já vai para outra, na próxima mais chateado e tal, versus um processo que você fala, em 2 semanas ou em 3, um mês, você vai fazer 5 reuniões por dia, 3 reuniões por dia. E aí você realmente estrutura, e aí coloca deadline, coloca pressão, e aí no fim você consegue agir de uma maneira que mostra para os investidores que você tem alternativa, né? Que você realmente, tem que terminar o call aqui, porque eu tenho outra. E aí, assim, para mim, tem gente que consegue fingir essa confiança. Para mim não é o caso, e aí isso me ajudou muito a realmente ter, e aí acaba gerando, o mercado se fala também, né? Existe um pouco da fofoca, e o pessoal começa a trocar ideia, tal, e aí fica hot e tudo junto. Então acho que esse foi um aprendizado que antes não fiz e super recomendo. Aprendi com o Jason Ye, que é um coach de fundraising, aí tem conteúdo super bacana. Blitzscale. Acho que esse foi um dos aprendizados. O segundo aprendizado de os investidores, geralmente, ninguém gosta de falar não e também ninguém ganha muito em falar o não, porque acho que é muito comum falar, não, volta quando tiver mais tração, volta quando tiver, sei lá o quê. E no fim, é saber ler esses e-mails de feedback ou esses nãos da maneira correta. Na minha outra startup, já me pautei, assim, falar assim, putz, legal, o cara falou que quando eu tiver X de GMV, ele vai investir. Aí eu voltei lá e falei, legal, fiz aqui. E aí, putz, agora é porque X. E na verdade era um não, a pessoa só não deu uma desculpa, entre aspas. E saber que o investidor, talvez eu possa falar mais, mas assim, ninguém ganha muito, todo mundo quer ter a opcionalidade de depois voltar em algum momento e poder investir quando, né, tiver outras coisas e que a pessoa tiver mais convicção. Então é filtrar esses feedbacks e no fim tentar cavocar a real razão. É que nem vendas, né? Qual que é a real objeção daquele cliente que não está indo para frente? Às vezes é difícil, né? Mas tentar, só que também saber que, não confiar 100% no que a pessoa falou e traçar plano B, enfim, com isso. Acho que esses foram os 2 aí. Escuta, boa. Eu falei vários aqui ao longo do papo, mas só para não repetir e criar um novo, eu acho que o primeiro cheque eu acho muito legal, a estratégia de densidade, falar com todo mundo, filtrar aqueles que têm interesse e tal. Do segundo em diante, eu gosto da estratégia de nunca dizer que está levantando dinheiro. Porque é você assumir já uma posição de vulnerabilidade. Teu caixa está acabando, pode aceitar uma oferta ruim. Então você aparece para o mercado como alvo fácil aquele ali, bora lá, bora espremer. Então
manter esse contato constante e ajudar o investidor a construir um filme sobre a empresa é algo que é bom para ele. Ele consegue tomar decisões melhores do que pressionado, porque eu tenho um prazo ali de 2 semanas. E eu acho que você tem bem mais chance de ter boas ofertas de quem está realmente interessado, que vai pagar o que vale quando você não está precisando. E aí de coisa muito incrível que cara, muito básica, tá? Mas eu acho que tudo isso aqui, a gente acabou de falar aqui um monte de coisa que são recursos. Nenhum negócio, por mais recursos que você tenha, por mais conexões, por mais marca, reputação, sobrevive a um produto ruim que não tem cliente. Então, a coisa mais importante que o empreendedor tem que gastar 80% do tempo é resolvendo problema para um cliente que também prioriza muito aquele problema. O resto é consequência. Assim. Eu sei que é um privilégio muito grande poder falar isso agora, mas é um pouco da cultura que a gente tem na empresa. Cara, não deixa que eu trago a grana para cá. Vamos focar no cliente. Tem dinheiro, tem runway, vamos focar. Quem que é o cliente mais importante que a gente tem que atender hoje? Quem que é o cliente mais importante que a gente tem que trazer para usar nossa solução mês que vem? Porque assim, o investidor, assim, se tiver tudo e não tiver cliente, problema, negócio economicamente viável, esquece. Podia ter falado com todo mundo lá que me conhecia, meus ex-chefes e tal. Pô, o Cláudio tá maluco, tá com uma ideia aqui péssima e não tem cliente, não tem produto, não tem nada. Né? O contrário, não. Inclusive eu tô ajudando um empreendedor agora a captar, que ele é um forasteiro. Um cara do interior do Paraná, não conhece ninguém aqui, tal. Ele tem tudo de bom. Ele tem cliente, tem produto, tem tração, tem crescimento. Ele não tem o quê? Não tem conexões, ele tem medo, ele tem síndrome do imposto alta, que eu já tive também. Então esse é o cara que eu gosto de ajudar, é o cara que tem tudo de bom e o que é mais difícil, mas falta apresentar pro Ricardo, por exemplo. Pode me apresentar. É de restaurante, tá? Então, Então? não, você não investe então não adianta. Food tech. Boa. Boa. Você sabe, complementando vocês, né, e dando talvez aqui um olhar, né, de quem está do outro lado da mesa, eu acho que um fundador, ele está sempre fundraising, né? Então a mentalidade de fundraise, ela está sempre presente, né? Então você vê, seja com touch points regulares, né, com investidores, né, com stakeholders ou sejam investidores estratégicos, investidores anjo. Lembrando, né, que quando você coloca fundos no seu cap table, você já está prevendo que um dia, muito provavelmente, você vai vender a tua companhia. Né? Você já vendeu uma parte. Né? Então, lembrando, né, essa mentalidade de você estar fazendo esses touch points regulares, seja com investidores ou com quem um dia pode te adquirir, ela é essencial para o processo e para você ter a capacidade de conseguir ter sucesso nesse processo e fazer isso de uma forma fluida, como a Miriam e o Cláudio conseguiram aqui na jornada empreendedora deles. Tá? E acho que tem um ponto aqui adicional que eu diria para todos os empreendedores aqui: não deixem de saber ou estudar qual é a tese de investimento do fundo que vocês estão abordando, né? Porque muitas vezes eu concordo com vocês que o fundo ele tem dificuldade de dar um não, porque ele quer manter a porta aberta, mas o fundo, ele às vezes, ele é aquele não que ele fala, putz, talvez num ângulo muito difícil, talvez entrasse na tese. E ele tenta manter essa porta aberta, mas quanto mais claro você souber a tese de investimento, o mandato que o investidor tem para aquele fundo, maior a probabilidade de você fazer uma boa leitura daquele feedback, daquele não. Então acho que é super relevante. Bem, pessoal, deu horário, já fui chamado ali. Eu queria finalizar aqui dizendo que levantar capital não é uma arte. É uma arte levantar capital. Como eu disse para vocês, estamos aqui com 2 empreendedores que levantaram dezenas de milhões de reais e fizeram isso porque conseguiram alinhar sob uma ótica estratégica, time. Eles estavam na rua, mas o time estava tocando
os sócios estavam tocando a empresa, as pessoas estavam alinhadas com esse propósito. Tá? Então, não é fácil, mas exige preparação, exige uma priorização, exige que todo mundo esteja alinhado. Então, eu queria encerrar aqui para agradecer a presença da Miriam, do Cláudio, agradecer aí o pessoal do FISWeek e todo mundo que ouviu. E, obviamente, portas abertas aqui para a gente engajar com qualquer pessoa que estava ouvindo. Obrigado, pessoal.